Olá, seja bem-vindo à Casa do Garay, nosso podcast semanal que traz informações importantes, enriquecedoras essas informações, através de profissionais do mais alto gabarito, do mais alta qualidade. E hoje eu estou com ela aqui, uma pessoa incrível, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que é a doutora Angélica Fraga, minha amiga, minha parceira. Eu já dei tantos casos para ela para resolver e ela se dedicou tanto que as pessoas me ligaram, todas elas, para agradecer, né, a minha apresentação e para falar que estavam muito satisfeitos com o trabalho dela. Uma mulher empoderada, uma mulher virtuosa, e nós vamos falar justamente sobre isso hoje. Mas antes eu queria agradecer a barbearia que dá um tapa no meu visual, sempre antes de eu entrar nesse podcast. Um abraço para o Elvis, um abraço para o Gabriel, um abraço para o Renato. O Renato está parecendo muito com o Léo Santana, eu falei isso para ele hoje, ele vai fazer uns vídeos no TikTok daqui a pouco aí, hein? Um abraço também para o Richard, que é o filho do homem, que é o filho do Elvis, e também para o Pipo, para a equipe toda da Barbearia Elvis Show. Siga ele nas redes sociais, @Barbearia Elvis Show, e se você quiser ir lá, e tem que ir lá para dar um tapa no teu visual, a barbearia fica ali na Avenida das Américas, número 700, no bloco 8, na loja 106B, no Città América, tá? Barbearia Elvis Show. Agora sim eu vou partir aqui para a mesa, partir para a nossa Casa do Garay, que eu estou com ela, minha querida amiga. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a você por ter aceitado o meu convite de participar do nosso podcast, que é o Casa do Garay, doutora Angélica Fraga. Ai, a felicidade é toda minha, em primeiro lugar. Muito obrigada por esse convite. Tá? Você vai me chamar quantas vezes for necessário, que aqui estarei, que é uma honra estar aqui na sua presença. E agradecer a todos os ouvintes, né, porque a gente somos de outros caminhos juntos, né? Exatamente. E aqui está novamente nós dois juntos nessa linda jornada que hoje se inicia, depois de um momento que eu estava ainda em tratamento. Vim aqui especialmente trazer um pouquinho da minha sapiência, de sabedoria um pouco em relação aos direitos da mulher. É isso mesmo. E te agradecer de toda a minha sinceridade, toda a minha gratidão por tudo que você tem feito. Não só nesse programa, mas em todo o momento que você nos recebe. Olha, que gratidão. Bacana. Ah, gratidão. Até me emociona aqui. Gratidão mesmo. Olha, assistam sempre esse homem e esse projeto, porque esse projeto ele nasceu de um fruto de um grande sonho. E sonhos, na minha área empresarial, são aqueles que são conquistados, mas são conquistados com base, com sabedoria, com alicerce. E esse homem conquistou isso tudo com esse alicerce. Olha aqui, olha, gente, daqui a pouco eu estou encerrando o programa, que eu não vou ter condições aqui de tocar de tão emocionado. Isso, né? É um tema aqui que eu estou dizendo, e um dos motivos de ser, como ele falou, mulher empoderada, é saber também ter a virtude de reconhecer um caráter de um homem. E eu estou na presença de um. Aí a gente tem que conversar dessa forma, né? Se a gente não for sincero, com todo o respeito, tem que haver essa elegância, esse tratamento e reconhecimento, né? É um conjunto. É verdade, gente, só me emociona. Tá vendo só? Eu e a doutora Angélica, a gente se conheceu no programa que eu fazia na Rádio Bandeirantes. A gente teve uma empatia muito grande. A gente está conversando aqui nos bastidores, né, que a gente ali tinha 5, 6 a 8 minutos para tirar, né, leite de pedra, vamos falar assim. E hoje a gente está, graças a Deus, com o nosso projeto aqui à tona, né? A gente tem aqui 1h30, 2 horas para a gente falar do que quiser. E é isso, e Deus vai ajudando a gente, não existe coincidência nas coisas de Deus. Você que está assistindo esse programa, você que tem um projeto em mente, gente, parta para dentro, faz acontecer, não fica tentando começar o teu projeto assim com tudo certo, não. O errado vai vir, o certo vai vir, você vai endireitando, vai melhorando, e ele acontece. A prova viva sou eu, né? Esse projeto ficou parado na minha cabeça durante de mais de um ano, e não é no nosso tempo que as coisas acontecem, é no tempo de Deus. Mas Deus, ele não vai descer aqui para fazer por você. Você sai do teu sofá, sai da sua cama, batalhe pelo teu sonho, batalhe pelas tuas conquistas, que você vai conseguir. Com toda a fé em Deus, você vai conseguir, pode ter certeza disso, tá? Olha só que homem virtuoso, olha que lindo. Isso que é virtude, é saber conquistar e saber sair da zona de conforto.
Eu acho que o primordial, por todas as coisas que nós passamos na vida, é sempre saber recomeçar. Caiu, todos nós caímos. O triste é você parar e deixar o sonho parado. E o bonito é você saber recomeçar aonde você estiver. É isso mesmo, do zero ali. Do zero, não importa onde você estiver, você saber recomeçar e acreditar. É isso aí. É o carrinho, é o que eu falo, é a roda gigante da vida, né? Que às vezes o carrinho tá lá em cima, bacana, às vezes está no meio e às vezes está lá embaixo. Isso aí. Mas esse ciclo é importante para a nossa vida, porque até quando o carrinho está embaixo, a gente vê verdadeiramente quem são os verdadeiros que estão com a gente ali. Não é isso? Isso aí. A gente vê a realidade. Quando está em cima, todo mundo é amigo. Quando está no meio, já some a metade. É na dor que você vê quem está com você. É isso aí. É isso quem aí. compartilha a dor e a alegria. É isso aí. E eu queria falar, ela falou, a doutora Angélica falou aqui, poxa, a gente se comunicou, claro que ela foi uma das primeiras pessoas que eu liguei para falar que o meu projeto iria acontecer, foi uma das primeiras profissionais a serem chamadas aqui no meu podcast, e ela estava passando por um problema de saúde, estava sendo internada, e ela falou assim para mim, ó, Robson, eu estou sendo internada, e eu falei para ela, a partir de agora você estará em todas as minhas orações, e graças a Deus, mais uma vez, Deus foi lá e proviu. E assim que ela saiu da internação, ela falou, a primeira pessoa que eu estou ligando é para você, conforme eu prometia, e vamos fazer o nosso podcast lá e arrebentar. Não foi isso, Angélica? Foi. E é verdade, porque nós temos prova de pessoas que andam comigo, que estão aqui presentes, que sabem que isso é uma grande verdade. Você é o primeiro mesmo. Tá vendo só? E por saber que ele é um merecedor. Que prestígio, gente, que prestígio. E aqui, a Angélica, né, a doutora Angélica, ela preparou um tema aqui maravilhoso pra gente nessa entrevista, que é o seguinte, olha isso, mulheres virtuosas e empoderadas no mês das mulheres, que é o mês de março, né, e direitos conquistados. Não é isso, Angélica? As mulheres virtuosas, né, é um tema até interessante em dizer, como as mulheres empoderadas, que algumas já estão entendendo o que seja, e as mulheres feministas. Né, são movimentos que surgiram, né, desde 1974, e desses movimentos começaram a vir as conquistas. Só que há uma diferença entre elas, né? O que é a mulher virtuosa? Né? É a mulher que ela tem aquele respeito, né, com aquele varão, que antigamente falava que o homem era varão e a mulher era virago. Né? Até era estranho esses termos. Mas esses termos foram perdidos. Esse respeito entre homem e mulher se perdeu. E aí, com isso, as mulheres virtuosas veio hoje, na sociedade de hoje, a trazer um divisor. Porque a feminismo trouxe aquilo de igualdade, de comparar e de brigar em proporção iguais à do homem. A empoderada, não. A empoderada ela tem aquele entendimento, não dependo de ninguém, tem seus próprios ganhos, tem sua própria vida, tem sua própria opinião formada, né? Tem aquele empoderamento que é lindo, mas tem respeito. E as virtuosas é aquela que tem aquele respeito com o marido no lar, que aqui fora ela é empoderada e em casa ela é virtuosa. Independentemente do empoderamento dela, ela nunca perde a virtuosidade ali no lar, que eu acho que é o ideal para se manter um casamento, para se manter um relacionamento. Eu acho que aí, né, você falou uma coisa muito certa e eu compactuo com isso, que nessa briga da mulher pelos direitos dela, que eu acho sensacional a conquista dos direitos da mulher, ou da igualdade de condições ao homem. Claro que tem que ter. Nós estamos em 2024, ainda faltam muita coisa para elas conquistarem. Tem né? como até discutir aqui, quando chegar no final da nossa conversa, falar sobre a situação sobre gênero. Nós temos violência de gênero. Tem situações que o homem está se sentindo tão assim, violado no seu direito, a forma que, às vezes, está sendo colocada, que ele não está conseguindo entender a diferença de cada grau, de cada situação, e ele acaba agredindo a mulher, só por ela ser mulher. Só por isso. Uma coisa simples, sem uma justificativa. Sim. Entendeu? Então, com isso, veio surgindo várias discussões, vários movimentos, para poder tudo colocar em pauta. E esse mês das mulheres, eu acho que é um mês que realmente nós temos que falar sobre isso. Claro.
para poder elas entenderem por que houve esse desvio de personalidades, de movimentos, né? Por que houve essas leis, por que as leis não avançaram. Isso tudo a gente pode debater e conversar, porque aí que você possa entender, ou aqueles ouvintes também possam entender, o que é preciso eles refletirem para melhorar. Porque eu aqui, como profissional da lei, né, do direito, né, eu sou apenas um instrumento para poder trazer à sociedade informação, que nesse momento é isso que nós estamos fazendo. Sim. Levar informação, que é o dever nosso. Então, é isso que nós estamos aqui hoje, que eu queria tratar, porque eu não vi até o momento, nesse mês, 8 de março de 2024, eu não vi um movimento de mulheres falando. Eu só escuto feminicídio, só escuto morreu a mulher porque não deixou a guarda com o homem. Eu só escuto essa desconstrução familiar. E aí vem a história de cada lei que eu venho trazendo para ti hoje e para o público a respeito das distorções, a má interpretação sobre o surgimento da lei. Eu acho que as pessoas veem aqui no nosso país muitas leis, né? Sim. Mas elas esquecem e vê a impunidade dessas leis, porque tem muito. Para que ter muitas leis? É sinal que também tem muita impunidade, porque as leis são mal interpretadas. São dúbias, muitas das vezes, né? Tem brechas ali, né, nas leis, que aí as pessoas de má intenção vão lá e usam dessas brechas, né, Angélica? E eu acho que as leis é para ter um equilíbrio, para manter a justiça em igualdade, para ter o respeito. Então, se vem uma lei, é uma vergonha para a nossa sociedade ter uma lei com tamanha importância para poder dizer o homem não pode bater numa mulher, o homem não pode levantar a voz, o homem não pode perseguir. Não é não. Mas, infelizmente, a sociedade tornou-se distorcida, justamente o que nós vamos conversar hoje. Porque a gente explicar o que é mulher virtuosa, empoderada e mulher feminista, que todos esses movimentos são lindos, mas todos eles têm que ter respeito. E o homem precisa entender. Como certas mulheres também entender, eu sou feminista, mas não sabe qual é o movimento feminista. A feminista, ela quer igualdade mesmo, ela quer ser um homem. E aí, o que acontece? A mulher viveu tantos anos tolhida, né? Sim. Tão submissa ao homem, que quando ela teve as conquistas, você vê, em 1974 ela teve conquista de portar um cartão de crédito, porque nessa época o CPF da mulher era do homem. Sim, minha mãe vivenciou isso. O CPF da minha mãe era o mesmo do meu pai, é isso mesmo. Né? E aí, o que acontece nessa história? É uma desinformação que começou a surgir. Poxa, eu conquistei um cartão de crédito com o CPF do marido. Sim. E aí começou as conquistas do feminismo. Mas o feminismo ele começou assim, mostrando que ele queria ter os mesmos sentidos, os mesmos querer, as mesmas atitudes que o homem. Já a mulher empoderada, não. Não é assim. Eu quero conquistar, eu quero que é meu, mas respeito nos espaços e respeito no gênero. E a virtuosa? Devido a tantos problemas familiares, de estruturação familiar, surgiu a mulher virtuosa, que veio pela Bíblia, né, a primeira passagem, dizer que a situação, a mulher que sabe, né, ser sábia dentro do seu lar. Né? A mulher que tem sabedoria no seu lar é uma dos pilares. E aí veio, por causa disso, a mulher virtuosa. Ser sábia. Se ela é sábia dentro do lar, ela sabe tratar o varão dela. Então, aqui fora ela é empoderada, em casa ela é uma virtuosa, né, que vem a gerir, né, como uma cônjuge virágua, aquele comprimento de uma alma só. Sim. E aí eu passei a me apaixonar, né? O porquê que isso tem a ver com direito? Muito, Robson. Se nós mulheres entendermos como eu entendi isso hoje, eu percebi que nós mulheres não temos necessidade de haver competição. Se nós buscamos nosso espaço, né, igualdade, entre homens não há competição. Por que também nós mulheres não
tem essa competição. Um quer ser melhor do que a outra. Isso não tem necessidade. Quando você sabe muito bem o teu grau, o seu posicionamento, a sua forma de agir, basta só você agir dentro da sua consciência, dos seus atos, sabendo que aquele ato é perfeito. Sem se preocupar com aquilo que os outros pensam, mas havendo sempre respeito. É o que se perde muito entre os três aqui que a gente está conversando, é quando passa a não ter mais respeito. Que aí o ser humano, o cidadão em si, né, não digo nem o ser humano, mas o cidadão que nós estamos aqui hoje levando esse conhecimento, a entender o que é esses três movimentos. Hoje eu entendo que é movimento. O feminismo veio desde 1974, a mulher empoderada veio da Constituição para cá, e a mulher virtuosa veio de 2018 para cá. Olha isso, gente. É um tema muito lindo de se discutir, de conversar. E daí, por que eu escolhi esse tema, principalmente, Robson, sobre os direitos conquistados e sobre esses movimentos? Por que a mulher se perdeu? Por que o homem também se perdeu de como tratar essa mulher? Porque ele perdeu o encanto de conquistá-la. E ela também não deixa mais a permissão de deixar ele conquistar. Esse é o fundamento que eu vejo hoje. Sim. Porque ela tem tudo e o homem acha que ele vai oferecer. Então, muitos não sabem como tratar, não sabem como agir. E aí vem essa situação lamentável de ter leis. Olha quantas leis nós vamos falar hoje que não haveria necessidade se houvesse o respeito. Porque se a gente voltar, Angélica, na minha adolescência, eu vivi os anos 80. Então, vamos botar ali que em 86 eu tinha 15 anos. Então, começaram aquelas festas americanas, né? Que as mulheres e as meninas levavam os salgados e os meninos levavam as bebidas refrigerantes e tudo mais. Coca-Cola. Eu chamo de era Flintstones. Eu falava que eu era da Coca-Cola. Que é a geração Coca-Cola, até a música do Renato Russo, Legião Urbana, tem geração Coca-Cola. E nós somos dessa geração. E ali, você estava interessado na menina, o homem, né? A atitude tinha que vir do homem. Sim. Né? Então, o homem chegava na menina com aquele papinho e tudo mais, a azaração, né? Começava uma azaração ali, e os dois chegavam ao consenso, ficava ou não ficava, mas pelo menos ele teve a atitude de chegar na menina e ter sucesso ou não. Hoje, para o homem chegar na mulher, são tantas barreiras, porque ele pode estar ali agredindo a mulher. Sim. Você está entendendo? Ele está me violentando aqui a minha liberdade, que eu estou num bar tomando uma cerveja, ele se aproximou para pagar uma cerveja, que intimidade que eu dei para ele, vira um crime. Então, o homem, até para chegar na mulher, ele não sabe nem como chegar, né? Às vezes, para não entrar num crime. Olha, de importúnio. Isso que você está falando é tão importante que o crime de importunação vem em 2018. Começou a surgir justamente nisso. O homem não conseguir ter a investida dele com aquela mulher, né? E ele passou a ter importunação, seguindo a mulher, insistindo, ligando constantemente. E ele achava aquilo que era uma cantada. Só que hoje não se enxerga mais dessa forma. É assédio. Vira até um assédio. Sim. O homem que canta uma mulher, gostou da mulher, vai lá e a mulher pode falar, está me assediando, não dei confiança nenhuma para ele. E essa lei que você acabou de dizer sobre o assédio é a lei que eu vou deixar claro para vocês, mulheres. Pode falar aqui. E para os homens também. É a Lei 13.718, de 2018. O assédio passa a ser considerado crime. Não é não. Inclusive, teve um movimento da Ordem dos Advogados, não pertenço a essa comissão, mas é uma comissão linda da Ordem, que foi ao Carnaval mostrar, conscientizar que a mulher disse não, é não. Não pode haver insistência, perseguição. Né? Então, ela também tem um namoro, terminou com o namorado e ela disse não volte, porque vai voltar, ela vai entender também que ela está sendo prejudicada, violada no seu espaço. Então, essa lei é muito importante hoje, que se discute hoje muitas situações, e eu trouxe essa lei para todos saberem que ela está desde 2018, e nós estamos hoje vivendo 2024, Sim. tendo que alertar uma coisa que já tem. Né? Eu tenho 6 anos já. Então, é igual a lei da Carolina Dickmann,
Ah, eu ia te perguntar dessa lei. A lei da Carolina Dickmann, ela foi um pilar, porque eu estou pós-graduada em Direito Digital e eu tenho até hoje uma propriedade muito boa, depois a gente pode até avançar sobre as pessoas acharem que a internet é terra sem lei. Não, a internet já é terra com lei desde a Constituição Federal. Já existia no artigo 5º o direito à imagem, a mulher, a pessoa, tudo já estava no artigo 5º da Constituição Federal. E as pessoas achando que tinha que haver uma lei, como hoje já tem, que começou pela Lei de Proteção de Dados, depois veio as outras leis que começaram a instituir os crimes. E aí surgiu a lei da Carolina Dickmann, porque viu que o artigo 5º da Constituição era frágil a tudo que estava ocorrendo na internet. E o caso da Carolina Dickmann foi vídeos, fotos, invadiram a rede social dela e começaram a publicar, a denigrindo a imagem. Nenhum cidadão tem o direito de ter acesso, tirar a privacidade do próximo na internet, falar o que acha que pode falar numa internet, achando que ali não é crime. É crime. E aí, com isso, veio a lei da Carolina Dickmann, justamente para poder dizer, olha, aqui tem uma lei. É o que a gente falou lá atrás, né? A gente conversou. Precisava ter lei? Pois é. Se está na Constituição Federal? Não precisava. Né? A lei tinha que ter a força dela ali, só que ela perde muito a força. Vão perdendo força. E aquilo que você falou no início da entrevista, que diante de tantas leis... Por que nós temos tantas leis? Porque muitas delas não são cumpridas, né? Aí vem o sentimento do cidadão, da sociedade, da impunidade. Aí tem aquele sentimento, lá não aconteceu nada com aquele meu vizinho, então vou fazer a mesma coisa. Aí volta aquele tempo nosso da geração Coca-Cola, morais cívica, né, sobre os costumes. Morais cívica. Eu não esqueço, para mim eu ter feito direito, porque eu amei aquele tema morais cívica. OMC, que é o nome da matéria, Organização Moral e Cívica, né? E a gente estudava princípios, ética. Isso mesmo. Né? Ali veio uma formação. Sim. E aí eu vejo que está faltando isso hoje, esse ensinamento, porque os valores se inverteram. E se perderam, Angélica, porque eu vinha conversando ontem, inclusive, eu fui comprar um pão na padaria e a gente estava conversando sobre o ser humano, né? E eu falando que, assim, é muito difícil você hoje lidar com o ser humano, porque eu sou uma pessoa muito simpática, eu tenho muito respeito pelo próximo. E quando eu chego, geralmente, numa pessoa, eu chego com bom humor, que eu amo bom humor. Né? Uma coisa, até que minha esposa ela estava perguntando numa entrevista de emprego, que ela faz recrutamento e seleção, e ela perguntou para o candidato assim, qual é a tua maior virtude? E a pessoa dá uma resposta. Aí falou, o que você não tolera? E eu respondi para mim, eu não tolero o mau humor. Sabe, eu acho que o mau humor, você já cria um bloqueio energético ali e a pessoa não avança mais. E eu voltando ao que é o tema, eu falando dela que tem a padaria e que está sempre atendendo ao público, eu falei para ela como deve ser difícil o teu dia, né? Porque pessoas chegam aqui abertas, dispostas energeticamente, e tem outras que chegam fechadas, você dá um bom dia, a pessoa me dá logo um café, ou nem te responde. Ou nem te responde, uma falta de educação, né? Você vê no trânsito mulheres xingando homens, homens xingando mulheres, e bota dedo para fora e bota dedo daquilo. E é no trânsito que a gente está vendo como é que está o descontrole, né? Exatamente. Idosos. Então, assim, toda a nossa referência que nós tivemos dos nossos pais, dos nossos avós, de respeitar a mulher por ser sexo frágil mesmo, respeitar o idoso por ser mais velho, abrir uma porta de um carro, ser gentil, falar por favor, pedir obrigado, são coisas tão básicas que as pessoas veem assim, mas isso é normal. Acho que se perderam. Não é isso, Angélica? Perdeu totalmente. Perdeu em vários momentos, em várias circunstâncias que a gente hoje não consegue realmente... aonde chegou o ponto de a gente não saber manter controle. Sim. A gente não consegue. Mas a gente pode fazer. Aqui, como a gente está fazendo hoje, aqui, dar um alerta, né? Porque... tem se alertado muitas situações que nós temos vivido nesse país, não só nesse país, mas no mundo, que nós temos que melhorar aqui. Está faltando isso. E as pessoas vivem a vida por viver, ou por capitalismo, né? Ou por outras situações irrelevantes, que na hora da dor
da doença, nós não somos nada. Somos nada. A gente estava falando isso, eu estava aqui, um dos patrocinadores do programa é Barbearia Elvis Show. E antes, todo dia, antes de eu vir para o estúdio, eu passo lá para rapar careca, fazer a barbinha e tudo mais. Mas não vou fazer o comercial de vocês agora não, tá? Eu só estava lá fazendo o que eu tinha que fazer, entrou uma senhora, pediu para sentar um pouco no ar-condicionado, e o Renato deixou, claro, óbvio. E ela estava com uma muleta na mão, uma bem senhora, devia estar com problema no joelho ou na coluna, não sei. E do nada ela começou a falar assim, vocês têm que aproveitar a vida enquanto vocês são jovens. Quando a gente envelhece, a gente gastou nosso dinheiro com farmácia e médico. Essas foram as palavras. Foi agora, tem menos de 2 horas que ela falou isso. E quando ela saiu, minha filha chegou, aproveitem a vida enquanto vocês são jovens, depois que envelhece acabou tudo. E o Renato falou uma frase tipo assim, nunca é tarde para se viver, para dar uma ideia nela que a vida dela não tinha acabado. Dependente da idade ou da condição física que ela esteja, ela tem que ter um objetivo, ela tem que fazer o que gosta, ela tem que correr atrás, sabe? É porque o Raul Seixas deixou de mensagem para a gente andar junto, né? É isso, gente. E andar sempre a caminho do recomeço, né? Ele deixou uma mensagem e poucas pessoas conseguiram entender. E você que falou em Raul Seixas, vem a frase para você que fica com a boca escancarada num apartamento cheio de dentes esperando a morte chegar. Cara, não fica assim, não entra nessa linha, porque a vida é um presente de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu estava vendo um podcast que uma senhora falou assim, se eu te desse agora 10 milhões de reais, você queria? Ela queria. E para você, se eu te desse 20 milhões de reais, você queria? Ela falou, queria. Então tá bom. Então eu vou fazer o depósito para você. Mas se eu te desse a opção de você ficar com esses 10 milhões, mas tua vida ia terminar até 11h59 de hoje, ou você me devolve esses 10 milhões de reais e tua vida continua até onde tem que continuar, qual seria a sua opção? Ela falou que minha vida continuasse. Eu falei, então é isso. O dinheiro não é tudo. A tua vida vale mais do que qualquer 10 milhões. Você corre, às vezes, tanto atrás de um dinheiro, tanto atrás, e está se esquecendo de viver a vida todo dia. Não só viver. Eu falo que o dinheiro é consequência de um trabalho. Uhum. E as pessoas estão deixando de entender quem está ao seu lado. O dinheiro, eu não falo que deixa de ser importante, mas, para mim, hoje, o mais importante é ter amigos. Porque amigos, Deus nos envia, como eu sei que Ele enviou você na minha vida. Obrigado. E naqueles que estão ao meu lado. E eu consegui entender e distinguir bem o que é, hoje em dia, a vida, a luta que eu tenho por viver, e a quem está ao meu lado. E eu percebo que tudo isso é só o amor que eu preciso. Uhum. Não preciso de dinheiro. A minha maior felicidade é ter o próximo para eu servir, porque eu sei que Deus me enviou esse próximo para eu poder cuidar, que é isso que eu faço em minhas orações. E, ao mesmo tempo, eu tenho os amigos que me agraceiam, me ligando, me convidando, como foi você, que é um carinho imenso. E aí a gente vai vivendo. Sim. Aí eu fico pensando, isso tudo que eu faço, o dinheiro não é consequência? Sim. Então, se eu boto o dinheiro não como pilar e senhor da minha vida, eu não vivo mais? Bem mais, sem sombra de dúvida. Se eu deixar de ser capitalista, ignorante, rude, quem perde? Não é a pessoa que está ouvindo aquela ignorância, é eu, Sim. que deixei de ver a virtude daquele ser humano. Sim. Então, é assim a vida. Né? E é o caso que nós estamos tratando hoje sobre o direito das mulheres, de todos, não é só o direito das mulheres, aqui eu escuto muito, e o direito dos homens? E o direito dos homens? Né? O direito dos homens já é conquistado há muitos anos. Uhum. Isso é bíblico, né? Sim. Então, ele já tem o seu direito. Ele só tem que saber se colocar nessas mudanças que houveram durante o tempo, sobre os movimentos que tiveram de conquista. E a mulher saber se posicionar. Eu faço parte de um movimento, eu sou o quê? Ela saber se posicionar e saber quem ela é.
sem agredir o espaço de ninguém. Não só do homem, mas de uma outra mulher. Sim. Porque Do próximo, né? De uma maneira geral, né? isso, do próximo, como o idoso, como uma criança, a tudo. Ela saber ter um olhar, todos saberem ter um olhar. Nós passamos por uma crise horrível no nosso país, não Sim. só no nosso, no No mundo mundo, inteiro. né? Que foi a pandemia, né? Para tentar melhorar o coração, que todos pensaram que isso fosse uma revolução de mudança. E parece que voltou pior, né, Angélica? Está pior. Olha, nesse momento de confinamento, o índice de feminicídio aumentou drasticamente. Eu acompanhei. Drasticamente. Foi a coisa assim. E a gente já existindo a Lei Maria da Penha, que começou em 2006. Quer dizer, os crimes se tornaram mais violentos, Sim. além do que a lei determinava, né? Teve que surgir a lei de feminicídio. Quer dizer, é uma coisa que, em 2015, surgir essa lei de feminicídio e aumentar, agravando ela, né? Tem propostas agora graves de aumentar mais ainda a pena, que uma delas, Robson, eu, sinceramente, como advogada empresarial na área trabalhista, eu gostaria até de focar, por conhecimento do público. O homem agressor, ele acha que ele pode não cumprir aquela medida protetiva, de agir de forma incoerente, mas eu apliquei agora, está em projeto, lei, eu tenho acompanhado esse projeto. Eu não trouxe aqui a numeração, mas eu posso depois trazer o número desse projeto, que vai ser muito importante. O homem que cometer qualquer violência, não importa o grau que seja, ele ser impedido de um concurso público, ele ser impedido de uma inscrição na ordem dos advogados ou numa medicina, e ele ser demitido por justa causa. E, sem imaginar esse projeto, eu, como profissional de prevenção na minha área, eu fiz um regimento interno numa empresa, meu cliente que vai estar ouvindo, mas não posso dizer por sigilo, fiz um regimento interno registrado e reconhecido com todos os direitos de propriedade de gênero ali, e nele eu coloquei que a imagem da empresa é refletida sobre o comportamento do funcionário. E, então, colocamos regras. Qual seria esse comportamento? Né? E aí, dessas regras, desses princípios, eu consegui dar uma justa causa, aceita no tribunal, entendeu? Sem ser discriminatório, porque é uma outra coisa que a gente, advogado empresarial na área de reclamada trabalhista, a gente tem que saber tratar todas as nuances que surgiram depois da reforma trabalhista de 2017. E aí, com isso, a gente teve que entender: eu posso ir por esse caminho? Vai ter discriminação? Eu posso ir por esse caminho se vai ter assédio? E aí eu construí esse regimento focando justamente na justa causa sobre o homem agressor, por não ser a visão da empresa. A imagem da empresa seria agredida se ele tivesse um caso desse. E eu tive essa honra de hoje aqui prestigiar vocês com essa notícia. Que bacana. Porque nós temos aqui de sociedade, eu, você, todos aqui, temos que fazer o nosso. A gente falar muito, mostrar nosso idealismo, temos que agir, porque a gente já está cansado, né? Sim. A gente que anda tanto assim em conhecimento, buscando o melhor, a gente chega a um ponto e fala: será que vale a pena? Vale, Robson, vale. Vale porque o ganho é mais do que uma vitória. Não tem dinheiro que paga a Não. satisfação, né? Quantos advogados eu ajudei com essa minha jurisprudência? Quantos cidadãos né, tiveram suas lições em pensar 10 vezes em agredir uma mulher? Então, e não só agressão, né? Existe também aquela situação que o homem... Chega muitas perguntas para mim. Angélica, e a mulher quando me agride? E a mulher que aproveita a legislação, se agride para acusar o homem? Gente, falsa comunicação é crime. Induzir provas ou manipular elas, hoje nós estamos na era do direito digital. As coisas hoje são não tão difíceis de ser descobertas. Então, deixar claro que muda
que as pessoas têm que mudar esse consentimento, essa concepção, né? de entender que as coisas são do tempo que nada acontecia. Mudou tudo, né? As coisas não são mais como antes, Robson. Então, eu acredito que isso são as mudanças que a gente está falando aqui sobre os direitos conquistados. Sim. Como em 1977. A gente falou de 1974, que foi o cartão de crédito. Sim. 1977 veio a lei do divórcio, que é aí onde aconteceu muitas coisas, que a mulher teve muitas discriminações. Né? A mulher divorciada, ela não podia entrar no meio de uma família, não podia casar novamente. Ela passou por todas as crises. E aí que eu tenho orgulho de conhecer a história do feminismo, porque foi o feminismo que tirou esse pilar, né, em luta, em defesa da mulher. E depois veio o direito de ela ter prática de futebol. Quer dizer, quem gosta de futebol aí das mulheres foi em 1979. Olha isso, eu tenho a doutora Andréa Piquete, ela é advogada do direito esportivo. Aí, fala para ela se ela tiver o conhecimento, ou agora estou trazendo esse conhecimento. Isso aí. Em meus profundos estudos, foi em 1979 que ela passou a ter direito ao futebol. Tá vendo? Aí, doutor André, viu? Já lembrei de você aqui. Tem que vir aqui no meu podcast falar nisso, hein? Ela é casada com o Piquete, foi jogador de futebol. Olha. Anos também. Abraço pro meu amigo Piquete aí. Então. Bacana. Então, aqui em 1979, as mulheres garantem o direito à prática do futebol. Viraram as atletas ali. Isso aí. Né? Só que pouco discutido, pouco falado, porque novamente surgiu a lei devido a essa situação da discriminação de gênero, né? Já surgia isso. Eu falo que essa discriminação de gênero é só um título, né? Porque para mim isso é falta de conhecimento. Com certeza. E o que a gente está fazendo falta hoje... de evolução também do ser humano, né? E o que a gente está fazendo hoje é passar conhecimento daquilo que não há necessidade de continuar. Claro. Né? E aí foi evoluindo. Veio o Encontro Nacional das Mulheres Negras. E aí veio a lei também, em 1985, sobre a parte em relação à delegacia da mulher. Aí, ó, 1985 foi o ano do Rock in Rio, que eu me lembro, e também foi surgida a primeira delegacia da mulher. Que foi o quê? Surgiu para defender ali as práticas contra a mulher, né? De agressões e tudo mais. Não só tem prática. A delegacia da mulher ela tem um corpo de psicólogo, de assistente social, né? Esse foi o projeto, né, inicial, mas um tempo se perdeu um pouco. Mas era para receber as mulheres que elas não tinham, não estavam sendo bem recebidas na delegacia, não especializadas. Que era normal, comum para todo mundo, né? Surgiu a DEAN, não foi? Isso. Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAN. Se fala em DEAN. É, isso mesmo. E hoje ela está forte. Está forte. Inclusive, a delegada que nós temos aqui na Barra é uma das melhores. Eu vou até pedir desculpa a ela, que eu não estou lembrando, mas ela recebeu um caso que, na hora, prontamente ela atendeu, né? E, nesse momento, não só como ela atende em relação à mulher, ela atende também em relação ao homem. O homem também procurou essa delegada e ela recebeu com a lei do menino Henrico sobre a situação de agressão à criança e a guarda do pai, do direito à guarda do pai. Essa lei pouco é conversada e surgiu depois dessa criança ter falecido na história do deputado, né? E é uma história lamentável. Sim. E surgiu essa lei que o pai tem esse movimento que ainda está ele arduamente tentando buscar o direito em relação à morte do filho. E essa lei veio para a guarda do homem, para o homem conseguir a guarda da criança, que a criança está sendo abusada, o homem poder buscar os seus direitos de voz perante esse monte de direitos que a mulher conquistou. Sim. Quer dizer, e mesmo assim está difícil para o homem, né? Porque a visão ainda não está construída. Onde que esse papel se coloca? E aonde é o papel da mulher que deve se colocar? Então, são situações que tem que ter um divisor e que ainda não está tendo esse olhar. E onde seja feita a justiça também, né? Justiça propriamente dita, porque independentemente da lei ser criada, às vezes, para beneficiar a mulher, mas eu acho que o objetivo principal é que seja feita a justiça, né? Porque tem muitos casos de separações e tudo mais, que a gente já debateu por diversas vezes, né? Que a mulher, às vezes, ela pira. E o homem que está com a razão ali. Então, na lei que seria para beneficiar a mulher, em certos casos, beneficiar até o pai.
né? Onde a mulher está agindo errado ali. Tem muita lei que o homem realmente age errado, mas tem muita lei que a mulher age errado. Então, eu acho que... E ambos têm que saber aonde pode se posicionar. Qual é o momento que a mulher e o homem pode se posicionar. Bem, antes de chegar a essa posição, que haja respeito. Não, o respeito é aquilo que você falou no início da entrevista. É acima de tudo. Perdeu o respeito, aí vem essa situação de desarmonia. Sim. Que aí tem as leis para tentar criar o equilíbrio. E aquele que usa a melhor ferramenta do seu conhecimento, né? E mesmo que não souber sobre essa ferramenta, estude, busque. Mas não vai no Dr. Google, não, tá? Por favor, porque Dr. Google não é para isso. Não, a gente vai no profissional qualificado. Eu estou conversando com ela aqui, doutora Angélica Fraga, e a gente falou muito lá no outro programa também sobre alienação parental, que entra nesse... E entra nesse tema. Total. Que temos muito ainda a falar. Temos. Aqui você já é sócia aqui do podcast, ô Angélica. Você está com a tua assessora aqui, e já está com o teu assessor aqui, e nós vamos tratar de muitos temas importantes aqui. Há muitas coisas que devem ser discutidas, faladas, né? E uma delas é essa da alienação parental, que eu cheguei a falar algumas coisas e está se tornando muito cruel. Sim. Né? Comum e cruel, né? Muito. Comum e cruel. Por que cruel? Não é a dor, não é dos pais, é o futuro daquela criança. Isso. É o nosso futuro. Toda criança, as pessoas esquecem que é o nosso futuro. Sim. E aí destrói nosso futuro. Com ato covarde, né? Que é descarregando as mágoas. Agora eu já não estou falando de mãe, pai, de marido e mulher. Eu estou falando de quem pratica alienação parental, que está fazendo uma vítima ali inocente. Né? Uma covardia, né? Isso aí. E uma coisa que nós temos que não permitir, né? Total. Nessa sociedade que Total. tem tantas leis aqui. E aí veio a conquista do feminismo em 1988, que é a nossa Constituição Federal. Constituição essa que veio os direitos iguais aos homens. E aí começa a nossa história. Aí que começa a nossa história, entre a diferença que eu perguntei lá de mulheres virtuosas e mulheres empoderadas, não é isso, Angélica? Aí começa a nossa história. Aí começa o pilar da mulher ter saído do seu casulo, né, como se fosse assim, que ela tinha aquela proteção do homem, né, e passa a ter seu espaço, a ter o seu empoderamento do seu dinheiro, a ter aquele momento de dizer, não, eu quero ser aquilo que aquele homem faz. Só que não é assim, né, Robson? São comportamentos totalmente distintos. Olha como é que é a relação, né? E a mulher querer competir ou ser igual, não é o caminho. Né? Respeito todas elas, deixar claro, tá? Eu só estou colocando a minha posição, que eu hoje, por conhecer todo esse patamar do direito e a formação e a desconstrução da família, eu passei a entender o que significa a legislação e, ao mesmo tempo, os movimentos. E vejo que a falta de conhecimento, de diálogo, de muitas outras coisas em relação à sociedade, o próprio Dr. Google passando algumas coisas que não são verdadeiras. A falta de entendimento, né, do o que é empoderamento e o que é virtuosidade, né, Angélica? E começou tudo aqui, em 1988, quando as mulheres conseguiram esse direito, se achando naquele momento que tudo poderia fazer, ou até além, porque é igual você bota um passarinho dentro de uma gaiola, e quando tu solta ele, ele não sabe nem qual direção ele vai. Ele quer Foi o isso mundo. que aconteceu com as mulheres. Elas buscaram o mundo e não quiseram mais ouvir aquilo que era teu alicerce, era a tua base. Começaram a conhecer os seus instintos, a conhecer suas vontades, a querer fazer aquilo que realmente ela pretende fazer, e Agora é comigo. Agora é comigo, eu sou dona do meu nariz, não quero mais te escutar. O marido fala, não quero mais te ouvir, que agora eu tenho direitos iguais aí. Ou eu quero ficar agora sozinha, e vai se eu quiser resolver meus problemas, eu resolvo. É isso aí. E está querendo chegar próximo. Pois é. Entendeu? Hoje está cada vez maior. E aí surgiu o agravamento, pelos meus estudos aqui, depois da Constituição, e o que piorou foi em 2002. Quando começou a falta que a mulher não precisava ser virgem para casar.
É, porque na época dos meus avós, até da minha Começou mãe, em 2002 teve uma esse discriminação. movimento que a mulher que não fosse virgem não podia. O casamento era nulo. Estava no Código Civil. A mulher que teve concepção antes do casamento, o marido podia pedir nulidade aqui, ó. Era um motivo crucial para pedir nulidade do casamento. Eu descobri que não é mais virgem. Imagina se isso é hoje. Ninguém mais. A igreja é falência, gente, com casamento. Porque... E o bonito em relação à igreja, você acabou de falar, até interessante que eu trabalho com bispos, né? E o interessante é que no direito canônico, né, inclusive nas provas de magistratura de São Paulo, que eu gosto de prestigiar muito lá, tem direito canônico. E eu falando com o bispo, falei assim, hoje eu posso casar 2 vezes? Porque nós ganhamos o direito de não precisar ser mais virgem. Sim. E eu não posso casar, porque a mulher casada, novamente, não tem mais direito. Agora, a Igreja Católica já está modificando já os seus métodos em relação a isso, que a mulher pode casar na igreja pela 2ª vez. Quer dizer, está se abrindo junto ao Vaticano. Está se modernizando, né? Isso é muito importante. Claro, claro. Eu acho que as leis e a sociedade tem que se acompanhar junto, tem que andar junto. Com a evolução. Eu não posso com a lei parada. Para você ter ideia, a Delegacia da Mulher, ela foi criada em 1985. E a Lei Maria da Penha, em 2006. Olha quanto atraso. Há um approach aí muito, muito grande aí, né? Um buraco aí, né? Então, eu percebo que elas existem, mas há atrasos. Porque eu percebo que ela demora a acompanhar a sociedade e as mudanças que elas passam a ter. Atuais. E aí começa essa situação lamentável, né, que a gente está conversando aqui, batendo esse bate-papo muito, muito interessante, que é um desses de 2002 sobre a falta da virgindade, que era um dos motivos de anular um casamento. Olha que evolução que nós tivemos, hein? Que evolução. Isso foi uma evolução muito grande. E, mediante a tudo que nós falamos, né, em relação à Delegacia da Mulher, os direitos da mulher, a Lei Maria da Penha. Olha, foi uma polêmica quando veio essa Lei Maria da Penha. E essa polêmica eu gosto de falar porque eu tive a honra de conhecê-la num congresso. E eu conheci a história e a criação da lei por ela. Ela foi várias vezes à Delegacia da Mulher prestar queixa. E todas elas foram relevadas como apenas uma reclamação. Foi preciso ele deixá-la na cadeira de rodas. Caramba. Para poderem dar uma atenção ali, que já era para ter sido dado lá desde a primeira reclamação. Desde a criação da delegacia, 1985. Quer dizer, então, a Lei Maria da Penha, ela veio para o movimento de uma mulher corajosa, virtuosa, que mesmo assim ela não queria um marido preso, ela queria justiça, mas não queria também crueldade. Ela passou a entender todos os contextos que se gerou isso. Ainda deu ensinamentos no dia do congresso de dizer quando o casal não se dão bem mais, não se conversam, separe, de forma que ainda exista amizade e respeito. Sim. Não existiu esses pilares, não fique junto. Não vale a pena é perigoso. Investir num relacionamento dessa forma. Né? E que eu falo muito para os meus clientes quando me procuram para fazer um contrato de namoro. Porque hoje ter um contrato de namoro, Robson... Eu ia te perguntar isso. Fala um pouquinho sobre contrato de namoro. Não. O que acontece? Hoje em dia, as mulheres passam a ter direitos, como os homens, 3 meses de convivência. Morando, já acha que possa ter direito aos bens, às coisas que estão comprando juntos. Certo. E aí surgiu muitas ações na justiça por dizer que não, eu não estou noivo, eu não vou casar, eu só estou te namorando. Só botou aliança aí. Né? Porque hoje já bota aliança que está casado. Casado, né? Exatamente. Antes começava com noivado. A mão direita não se usa mais. Agora é só na esquerda direto ali. Ou era solitária que a gente ganhava na época, aí, né? É isso aí.
que mostrava que tinha compromisso. Isso, anel de compromisso. Era solitária, que poucos sabem que Era era lindo, isso, né? É, uma aliança com uma... que tinha uma pedrinha aqui em cima, linda. Que eu ganhei do meu pai. Olha! A minha primeira eu ganhei do meu pai, minha Achava solitária. lindo o solitário. Então, nesse momento, Robson, mediante esse tumulto da sociedade, surgiu o contrato de namoro justamente por causa desse desvio de entendimento sobre os bens, sobre as garantias, sobre os deveres. E a pessoa só estava 3 meses. E aí, como eu tenho clientes empresários, né, pessoas que têm muitos patrimônios e patrimônios ainda confusos, né, que precisam ser reconstruídos e arrumados, a gente passou a fazer o contrato de namoro, dizendo que ali era um namoro. Contrato para tudo, né, Angélica? Aí você imagina, eu namoro uma pessoa, eu tenho que ter um contrato. Olha o Até nosso assusta. tempo. Não, até assusta outra pessoa, né? Que, gente, a gente só tá saindo. Mas, segundo o meu advogado, a gente tem que ter um contrato de namoro. A pessoa, gente, eu quero assinar contrato contigo, gente. Eu só quero namorar, ir no cinema. Não, só com contrato. E aí, são as imposições... Que a própria lei exige que tenha... Cada lei que vai surgindo, você percebe que vai criando outras anuâncias. Vai criando outras condições. Lacunas ali. É igual aquele joguinho campo minado, né? Você acerta num campinho, aí acendem mais 50 ali. E assim vai indo. E você percebe que é tudo por evolução da sociedade. A lei vem tardia, né? Porque você vê que a lei está vindo tardia. A gente vê pela Delegacia da Mulher e Lei Maria da Penha, e a lacuna que estava em aberto. Pois é. E aí vem situações desrespeitosas, que a gente falou agora da lei da Carolina Dickmann, né, que são crimes decorrentes de devido a informações, materiais pessoais, né? Invasões de privacidade ali. Né? E em 2015, a lei do feminicídio, que surgiu em 2015. Agora, gente. Está falando de menos de 10 anos aí. E que hoje está se agravando e já está aumentando já, sem necessidade, Robson. Porque é uma lei, que é a Lei 13.104, que não tinha necessidade de estar sendo agravada. Né? Eu penso que é uma covardia o homem agredir ou a mulher tentar fazer com que o homem agrida, né? Que é uma coisa também bem diferente. Sim. Né? Como eu não gosto muito desse programa que eu vou citar agora, mas é uma coisa que me chamou a atenção do meu olhar crítico, o Big Brother, né? Esse tal do Davi, né? Que a menina fez de tudo para ele agredi-la. Ao ponto máximo. E a gente aplaude ele. Eu não gosto do que ele faz, mas a forma que ele se comportou, a segurança que ele teve, o equilíbrio que ele teve naquele momento, eu percebi que ele é um bom homem, que tem respeito e sabe aonde deve se respeitar. Porque ela provocou ele de tudo, de uma tudo. prova de fogo ali. De tudo. E ele soube saber o limite emocional dele, né? Eu acho que aquele limite é o que... Eu estou dando exemplo, quem gosta de ver, porque todo mundo vê esse Big Brother, né? Eu vi por comentários, porque tudo é um estudo, né? Igual a novela, os filhos pedindo os bens do pai porque o pai ia casar. Então, tudo é um comentário. A novela imita a vida e a vida imita a arte, né? Vamos falar assim. E é uma realidade aquilo. E aquilo eu tenho até outros pontos para dizer que a gente vai chegar lá. Mas em relação a esse rapaz, ele me deixou assim, em observação como um homem tem que agir. A força dele é diferente da mulher. A condição dele é diferente. Por mais que hoje as mulheres estão hoje buscando meios de se proteger, se defender, tem que haver equilíbrio. Porque uma agressão não leva a nada. E as feridas são maiores. Não é só pelas leis, mas são feridas na alma da pessoa, né? De ambas as partes. Então, eu creio que aqui, ao pouco que eu estou me doando em relação a esse tema, é informar realmente que a situação do feminicídio tornou-se mais ainda sobre esse acolhimento, esse momento que nós todos ficamos juntos, presos na casa. Que o homem passou a conhecer mais a mulher e a mulher passou a conhecer mais o homem e viu que não se suportavam. E esqueceram da essência de como se conheceram. Daquela vontade de querer estar toda hora juntos, né? Que só se perdendo. Porque onde surge a violência? Sempre surge quando realmente o amor acaba ou quando o respeito também acaba.
né? Então, eu acredito muito que há chance, Robson. Há chance em tudo com relação a todo o desenvolvimento hoje da sociedade. Uhum. E a gente chega aqui num ponto interessante. Em 2018, a gente conversou lá atrás, já tinha iniciado um ponto, sobre a importunação sexual feminina, que passou a ser considerada crime, que a gente falou lá anteriormente. Da zaração. Né? A gente falou que a zaração virou crime. E isso é uma situação que precisava dizer às mulheres, ou ter um movimento não é não. Não precisava disso. Sim. Porque são circunstâncias... Para que a mulher repetir? Né? É igual quando a mulher sofria feminicídio, ela não tinha como recorrer a ninguém. Sim. Aí surgiu aquele símbolo de uma cruz na mão. Lembro. Que a mulher botava uma cruz, você tinha que chegar numa farmácia, ou num banco, ou em qualquer estabelecimento público com aquilo. Você acredita, Robson, que eu vi essa cena acontecendo e ninguém soube saber o que é aquilo? Só faltou falar, tua mão tá suja aí, que é um pano com álcool, né? Aí você percebe como a desinformação... É desinformação, e exatamente. Como, além da desinformação, o desinteresse ao próximo, mas esquece que um dia ele vai passar, aquela pessoa vai passar e não vai saber como agir. Porque não se preocupou com o próximo e pensou que nada ia acontecer, que o telhado dele não fosse de vidro. Exatamente. E aí está a ignorância, o caminho do ser humano. Que aí começa essa distorção de legislações que são vastas. Já chegamos aqui em 2018. A gente já está bem evoluído. A gente está mais evoluído que a legislação aqui. Eu e você aqui, é uma situação que a gente já discutiu vários momentos aqui. Sim. E que hoje, em 2021, quer dizer, recentemente, né, nem hoje, porque nós estamos em 2024, foi criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E não só política, mas a violência de gênero, que é a Lei 14.192 de 2021, e que até hoje está sendo debatida. O que é combater ou reprimir violência de gênero? Aí o homem se pergunta, se questiona, mas ele não sabe como agir. A mulher tem que dizer, tem que se expressar. Ela tem que dizer aonde que ela não quer, para ele entender o que ele pode e o que ele não pode. Os limites dele. E aí, precisava ter essa lei? Não, isso aí seria um bom senso, né? Mas muitas coisas que a gente está conversando aqui, com bom senso se resolveria, sim, mas parece que perdemos a noção, né? Perdemos, que eu falo, é o povo em geral, né? O povo perdeu um pouco da noção do bom senso, né? Que antigamente nós tínhamos e foi se perdendo ao longo do tempo, e hoje tem que virar lei para mesmo assim as pessoas respeitarem ou não, né? Que muitas desrespeitam o que é óbvio. O que nós falamos do respeito da educação, das referências que nós tivemos e se perderam ao longo do caminho. E a gente vendo isso entristece, né, Robson? Entristece, porque é um retrocesso, né, Angélica? Você falou tudo, é um retrocesso. E a gente sabendo disso, Robson, hoje a gente tendo hoje esse bate-papo maravilhoso e transmitindo isso a todos os ouvintes, entender que há chance de mudar. Que a impunidade basta você dizer não. Que o errado basta você praticar o certo. Não é difícil. É longo o caminho, mas é gratificante, porque eu não estou ferindo o próximo. Sim. Não estou prejudicando ninguém. Então, esses princípios básicos aqui, hoje no direito que nós estamos falando, que é pelo mês da mulher, eu até fiz uma entrevista com uma mulher empoderada, né? E ela me encantou com a história dela. É uma engenheira que, para conquistar o espaço dela, ela conquistou sem passar por cima de ninguém. Isso é muito bom, né? Apenas tendo respeito com todos os colegas. E os colegas que ela menos esperava a chamaram para trabalhar. E hoje é uma grande engenheira. Convido a todos a até ver. Você vê também a entrevista dela conosco. Eu quero ver. Dá o nome dela. É Débora, né? Débora, né? Cardia, né? Débora Cardias. Está lá no YouTube nosso e está na nossa página. Então, no final, já deixa também o YouTube, porque na edição vou botar embaixo o seu dedo aqui. Vou deixar, porque é interessante o olhar dela a passar à sociedade, como você no início falou, que tudo é possível. Sim. E que se a gente coloca na cabeça
Gente, eu vou sofrer feminicídio, vou casar, vou ser violentado. Se eu botar essas coisas negativas na mente, você está atraindo algo que não tem necessidade para ti. Total. Se você sabe do seu desígnio, sabe da sua índole, para que você carrega esse monte de leis com você? Pois se é. você tem essa base. Sim. Agora, precisa ter uma lei para punir? Não basta todos ter a consciência. Pois é. Esse seria o manjar dos deuses do mundo aí, né? Mas a gente conversou também aqui sobre como o ser humano está difícil, cada vez mais difícil de entendimento. Coisas que você mostra para ele, eu falo, essa caneca aqui, ela é branca da Casa do Garay e tem um símbolo do jornal DR1. O cara fala, não, essa caneca não é da Casa do Garay, isso aqui não é símbolo do jornal DR1. Está na cara que é, e a pessoa está discordando de você. Ou é da onde é? Você inventou? Você está um crime aí autoral? É exatamente, você tem autorização. Aí começa a te agredir. A questionar, exatamente. Então, tá assim com vários assuntos. Você fala, não, gente, é assim. A pessoa, não é, porque você está querendo ser mais. Então, acabou. Por isso que criam leis, porque a intolerância está cada vez maior. Tudo, intolerância. Né? As pessoas estão intolerantes para tudo. Em tudo. Até para educação. Às vezes, como eu falei que eu sou muito... E eu me considero uma pessoa muito bem-humorada e muito simpática e educada. Então, sempre chego na pessoa com uma brincadeira, mas tratando com respeito, com bom humor, só para me aproximar daquela pessoa. Tem gente que desconfia. É a mesma coisa que a gente conversou aqui. Eu comecei a fazer os elogios a ti, né? Foi total respeito pela nossa amizade. Eu conheço sua esposa, né? Você conhece Sim. meu esposo. E aí as pessoas pensarem maldade. Sim. Só em simplesmente a gente se dá empatia, respeito. Esse carinho, Sim. essa grandeza de sinergia. Sim. Né? E as pessoas acabam confundindo apenas por isso. Total. Vem por a maldade. Esse tipo de tratamento. Exatamente. Entendeu? Vem a maldade até. Cuidado, hein? Tá, abraçou, tu viu como é que ele abraçou ela? E eu vou te abraçar com o maior carinho, como se eu estivesse abraçando uma irmã minha, uma mãe minha. É por isso que eu falo, Angélica, eu vou botar agora a opinião de Robson Lima pessoal, esquece o jornalista, esquece o comunicador aqui. Eu não dou a mínima para que os outros pensem ou achem de mim. Porque se eu fosse fazer isso, eu não saía da minha casa para pegar meu carro e trabalhar, e dane-se o que pensam de mim. Eu ajo da maneira correta, eu ajo com respeito, eu trabalho pra caramba, trabalho todos os dias, trabalho no meu escritório, vou pra casa, trabalho com a Vitória, fica ali, ó, editando vídeo comigo, a gente fazendo. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo bem. O objetivo do programa é levar conhecimento para aquela galera ali que está ali nos assistindo agora, através de profissionais como você, que são profissionais qualificadas, são profissionais gabaritadas. Eu já trouxe artista aqui, o Marcos Oliveira, fez o Beisola, expôs os problemas dele de vida, falamos de passado, falamos de futuro. É isso, é levar comunicação e referência para aqueles lá. Agora, o que vão pensar que eu estou fazendo ou não, estou andando e andando. Os que vão ficar ali atrás são os bons. O resto não precisa nem me seguir. E quem acompanha você são os fortes. São os fortes e verdadeiros. E verdadeiros, porque eu falo que nada é por acaso. E não é só isso, isso é fato, né? Ninguém entra na nossa vida sem Deus permitir. E todos que saem, porque aquela lição que Ele nos deixou, ou Ele levou um pouco da gente, isso. ou Ele deixou um pouco. Então, isso aí é uma lição que é fato. Isso. Entendeu? Então, a vida isso é bíblico. Essa. A vida é essa. Né? Tem que levar mesmo pessoas que estão de olho grande, que estão com inveja. Eu acredito isso. A inveja trava, é a seta inflamada que eu falo, tem que cair por terra. Qualquer seta inflamada na minha direção, Deus, faz cair por terra, porque a gente está trabalhando, a gente está num propósito, a gente está com fé, eu estou pedindo, eu estou orando, estou agradecendo. Mas tem sempre aquela batalha espiritual, né, atrás da gente. A gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que existe a batalha espiritual e a gente cura com oração, fé, oração e segue em frente ali. Eu falo justamente que essa batalha é como se fosse um trampolim ou uma escada de evolução para a gente poder ter entendimento, que às vezes essa pessoa faz isso, mas para a gente poder crescer. Claro. E ela esquece disso. É isso aí. Né? A gente cresce com as dores que é transmitida. Sim. Mas não precisa eu desejar o mesmo. Não. É isso que o ser humano precisa entender, que eu não posso tacar a mesma pedra que eu recebi. Você está se igualando. Então,
ao mal. Mas Né? é uma das coisas que hoje a mulher em si, que a gente está conversando sobre a mulher virtuosa, que a gente está falando aqui, é os exemplos da mulher Sim. virtuosa. É ela não querer usar a mesma moeda. Ela não querer machucar o próximo. Foi o caso da Maria da Penha, né? Isso aí. Que ela só queria justiça. Ela não queria nem que ele fosse preso. É. Ela tinha todos os motivos de querer até que ele morresse. E ela não pediu Não isso. quis, por causa do coração dela. Né? E hoje deixou essa lei magnífica pra gente. Não, ainda tem aqui. Deixou essa lei magnífica pra gente. Só um momento. E que a gente hoje viu várias outras leis que saíram dessa lei em si devido ao agravamento. E o que eu tenho de dizer aqui, para a gente poder tentar concluir, é que nós, mulheres, temos que entender o nosso espaço e respeitar o espaço alheio. Não só respeitar, mas se posicionar. Mas não é uma posição de arrogância, de ser autoritária, mas uma posição de integridade. Que eu acho que esse olhar hoje da mulher, que se perde no homem querer conquistá-la, do homem querer tê-la e o homem não poder tê-la. E aí começa essa situação toda desastrosa que acaba acontecendo na nossa legislação. E o surgimento das medidas protetivas, o surgimento da criminalidade aumentando, e uma coisa que poderia ser evitada. Com tanta simplicidade, né? Até o ponto da pessoa falar simples assim. Simples assim. É simples assim. Porque quem complica somos nós mesmos. A forma que nós enxergamos a certos problemas, né? Se a gente olhar para si, deixar de olhar para o próximo e olhar primeiro para si antes de julgar, as coisas mudam, né? Total. E ver que o problema não está na pessoa, está no minha forma de te ver. E aí começa toda essa ideologia, essa forma que a gente faz, que a gente está hoje não só falando sobre o direito da mulher, mas o direito de família. Nós hoje envolvemos várias situações, Sim. né? Como também a situação de brigas em relação a bens, né? Heranças, que hoje está se discutindo, mas não está se sabendo lidar ainda com esse caminho, que tem várias saídas, né? Em vez de deixar bens a inventariar, tem a hold, né? Que é a hold familiar, tem Sim. a hold patrimonial, que tem criando estratégia, pode ser uma familiar, tem a hold mista, a hold empresarial, que pode uma família de grandes bens deixar em vida, isso já determinado sobre cotas societárias. Num planejamento, né? Com um profissional qualificado ali, faz um planejamento, né? E descansa em paz. E aí começa, sem precisar surgir esses divórcios, essas lutas constantes sobre brigas, né, que vêm mentiras, vêm distorções, que acaba magoando ambos, né, e sem necessidade. É planejamento sucessório o nome? Vem primeiro... tem várias formas quando a gente recebe hoje um planejamento, que eu faço parte da equipe do Dr. Márcio, né, que é um dos maiores... hoje mentores na área de hold. Bacana. E o Dr. Márcio nos orienta constantemente a primeiro fazer como se fosse uma pesquisa, se a pessoa tem condições ou não de ter uma hold. Porque a gente não quer fazer uma hold para sonegar, fazer sonegação ou contribuir para a sonegação. A gente não quer fazer uma hold com outros tipos de intenções que não seja prevenir, proteger aquele patrimônio futuro para os seus filhos. Certo. Né? Então, foi esse o objetivo que eu entrei nesse grupo de mentoria. Márcio. Márcio o quê? Você sabe o sobrenome dele? Olha, eu posso botar também o link. Tá, bota aqui, é bom. É bom saber. Mas se bem que do teu grupo. Ele está no meu Instagram, na minha página. Né? E a gente, inclusive, quando fiz parte, né, ele fez com que eu colocasse lá que ele agora é meu mentor, então eu coloquei até na minha página isso. Legal. Que a gente está sendo assessorado nessa parte de hold. E aí ele pergunta, nossa, eu sou especialista em direito empresarial e eu preciso de um mentor na área de hold? Sim,
porque a Hold, ela veio da Inglaterra em 1968. Uau! E é um direito comparado aqui no Brasil que só chegou quase agora. Caramba. Quer dizer, já chegou em 2015, desenvolveu em 2018 e foi caminhando, e até hoje poucas pessoas sabem o que é Hold. Sim. E tem muito a falar sobre isso. Vamos falar sobre Entendeu? isso. É Inclusive, um tema muito, muito rico. faz um convite muito para o Dr. importante. Márcio, se ele puder vir. Seria com um certeza, excelente farei bate-papo esse aqui. convite com o maior prazer. Seria Né? excelente a gente bate-papo. pode fazer esse bate-papo com ele lá na Flórida, porque ele é da Flórida. Ah, ele está na Flórida? É, ele tem um escritório na Barra, Uhum. a gente pode chamar a sócia dele. Certo, podemos, e claro. a gente fazer um grande bate-papo. Vocês vão ficar, assim, de informação, é Olha magnífico. só, quem sabe a gente arruma até aqui dele entrar ao vivo aqui na televisão e já participa aqui da Vai mesa. ser maravilhoso. Vamos tentar usar a tecnologia aqui. E essa informação é importante, porque resolve esses conflitos familiares, Uhum. resolve essa situação que a gente viu na novela. Sim, O filho da chegar- briga danada. O filho chegar para o pai e falar que o pai não pode casar se não separar os bens. Quer dizer, a Hold resolve isso tudo. Gente, sensacional isso. Vamos falar, vai ser o nosso próximo papo Não, aqui. já deixamos aqui o nosso tema. Já deixamos nosso tema. A gente vai fazer um combo aqui, eu e você. Eu vou abrir um quadro aqui, Casa do Garay com Angélica Fraga. Né? Endireitando com a Angélica Fraga. Vai ser isso aqui, porque você vai trazer várias... Eu sei do teu potencial, eu sei do teu conhecimento e eu sei que a gente tem muita coisa para passar para esses nossos seguidores aqui. O conhecimento é esse, né? Não É. basta eu guardar para mim. Não. Sabe é aquele que sabe transmitir. É isso. E o competente é aquele que não tem medo de ensinar. Meu pai me ensinou isso. Porque a gente erra, A somos gente seres erra. humanos. E nós somos. É, Ninguém vai mudar mas isso. O bonito é a gente errar, corrigir e praticar, É isso. né? E aí a gente está aqui por causa disso. Claro. É o seu sonho concretizado, que é uma honra hoje estar aqui. E você aí, ó, você foi E eu mais aqui, enchendo o meu sonho, que é com o objetivo dele, de passar o teu conhecimento, que é vasto, que é claro, você passa de uma maneira tão natural, que é isso que é bacana. As pessoas têm que entender ali do outro lado o que está sendo passado. Não adianta vir aqui falar como se estivesse falando com o meritíssimo, com o juiz. Não adianta. As pessoas não vão entender nada. Você fala da linguagem nossa. Gente como a gente, e as pessoas entendem perfeitamente o que você está passando. Isso que eu acho bacana. é porque a nossa linguagem é momentos, né? É a gente em tribunal. Eu acho que a linguagem nossa, para poder transmitir o conhecimento a uma sociedade, tem que ser essa linguagem. Essa linguagem popular, claro, que a pessoa tenha o entendimento, com certeza. E a gente acaba fazendo com que evolua, né? Sim. E a gente chega àquele patamar, né, que a gente deseja. É isso que é aí. justamente mostrar para os homens e para as mulheres que exista respeito, que não é as leis que vai determinar o seu futuro, né? É eles que têm que mudar, nós temos que mudar. Claro, com Espero que certeza. aqui a gente tenha deixado um legado. Não, espero que a gente tenha deixado um legado, não. Hoje foi um papo assim sensacional. Nós deixamos muito esse legado aqui. Falamos aqui da diferença, né, das mulheres virtuosas e empoderadas no mês das mulheres, que é o mês de março de 2024, e dos direitos conquistados. Muito que bem, doutora Angélica. Olha, deixa os seus contatos nas redes sociais, que com certeza... Vou deixar todos eles Aqui, direitinho aqui, isso. ó, bonitinho. Vocês, por favor, venham, clica lá no link e vai conhecer o nosso trabalho, nossos encontros aqui na rádio. Pode falar, pode deixar as redes sociais. E aí você pode fazer esse contato conosco. Maravilha. Vamos nós. Então, as redes sociais quais são? A pessoa que quer te seguir lá no Facebook. Pode colocar Ou no Instagram. no Instagram, Facebook e tem também no YouTube. A gente vai colocar todos os links, vocês só clicar, vocês vão saber. Maravilha. Conversei aqui hoje, gente, com a doutora Angélica Fraga, ela que é minha amiga pessoal, minha amiga particular, a gente quer ela para vários empresários, várias pessoas, e todos ficaram satisfeitíssimos com o trabalho dela, minha amiga do coração aqui, que eu vou fazer um quadro só para ela, só para o conhecimento dela, ok?
muitíssimo obrigado pela moral que vocês sempre nos dão. Muitíssimo obrigado pela companhia, pelo respeito, tá? E pela audiência. Vocês estão arrebentando lá no TikTok. Meus vídeos já estão chegando a 1 milhão de views. Muitos comentários, muitas curtidas. Continuem assim. Além daqui do YouTube, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o Instagram, que é o @podcast Casa do Garay. Vai lá, dá uma moral pra gente. E olha, daqui a pouco tem entrevistas iguais à da doutora Angélica Fraga, porque o podcast Casa do Garay tem esse objetivo, trazer profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. Angélica, muitíssimo obrigado mais uma vez. Olha, a gratidão é toda minha, não tenho mais virtudes nem adjetivos a lhe dizer. Agradeço a todos aqueles que já me assistiu, né? E hoje voltei aqui nessa casa que é de um grande amigo, então me sinto também em casa, que aqui é uma família, e dessa família espero trazer mais conhecimento, passar mais conhecimento e aquilo que todos nós gostamos, né? É verdade naquilo, com propriedade, que as pessoas possam receber e entender que a gente aqui não tem rodeio, a gente diz mesmo o que a gente precisa dizer, né? E muito obrigada a todos por aqui me ouvir, espero que tenha servido de algo, né, sobre essa história, essas mudanças da sociedade, essas leis todas. E meus parabéns para as mulheres virtuosas, empoderadas e aquelas mulheres que são feministas. Todas elas merecem nossos aplausos. Maravilha, um beijo para vocês mulheres, para vocês seguidores de toda a equipe do Casa do Garay, e daqui a pouco a gente está de volta com novas entrevistas. Beijo, siga a gente.